Graça e paz a todos, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. Diz assim a palavra de Deus: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Amém? Essa noite eu quero falar sobre: com Deus só se compra sem dinheiro e sem preço. Com Deus só se compra sem dinheiro e sem preço. Nós vivemos num mundo, queridos, capitalista. Um mundo em que tudo que a gente precisa tem um preço. E isso cria em nós uma mentalidade, a mentalidade de que a gente tem que pagar o preço por tudo. Desde que a gente nasce, a gente já tem isso marcado no nosso coração. É um mundo de causa e efeito, onde toda causa tem um efeito que se segue, onde tudo tem consequência, toda causa tem uma consequência, e um mundo em que a gente precisa pagar por todas as coisas. Neste mundo sempre existe um preço e uma moeda de troca. E a moeda de troca, eu quero que você entenda, nem sempre é dinheiro. O que é uma moeda de troca? Moeda de troca é qualquer coisa que a gente possa dar em troca de algo. Porque desde que a gente é pequeno, a gente é ensinado assim, vê se não é verdade. A gente fala assim para as nossas crianças: olha aqui, menino, você quer jogar videogame? Então vá arrumar seu quarto. Não é assim? Ou a mãe falando para as meninas: menina, você quer realmente aquele vestido novo? Então você vai ter que dar um jeito no teu quarto. Ou você vai ter que me ajudar a lavar a louça. Você vai ter que pagar um preço por esse vestido. Você vai ter que pagar um preço pela tua diversão. Você quer sair com seus amigos? Então você vai ter que pagar o preço. Não é isso? Eu acho que até as crianças que estão ouvindo isso já estão se identificando, porque é um mundo de barganha, de tomar lá da cá. Desde pequeno a gente é assim. Se você passar de ano, você vai poder viajar, senão você vai ficar em casa as férias inteiras. Eu me lembro quando eu era criança, e na minha escola infantil, promoveram lá um passeio para o zoológico em São Paulo. E eu morava no subúrbio, longe da capital. E o meu sonho era pegar aquele ônibus com aqueles amigos e vir nesse tal de zoológico. Eu não sabia nem o que era aquilo. Mas eu fiz uma arte, quebrei um radinho do meu pai. Meu pai falou assim: porque você quebrou esse rádio, você não vai nesse zoológico. E eu tinha juntado as minhas moedas para ir nesse tal desse zoológico. Os meus irmãos que estão assistindo no Brasil devem lembrar dessa cena. E eu chorei o ano inteiro por não ter ido nesse tal desse zoológico. E até hoje eu me lembro disso. Eu sei o quanto é duro pagar o preço por alguns erros cometidos desde criança. Mas assim é o nosso mundo. Nessa esfera que a gente está vivendo aqui, a esfera humana, tudo tem causa e efeito. Tudo.
Tudo que você planta, colhe. Está escrito. Mas nessa esfera horizontal, eu quero mostrar uma outra esfera para vocês, que é uma esfera vertical. Como Deus lida conosco, contraria tudo isso que a gente está falando aqui. E como Deus contraria tão radicalmente, às vezes assusta a gente. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre isso essa noite. Nesse mundo, quando a gente lê o livro do sucesso, não sei se vocês já leram, eu já tive oportunidade, já tive curiosidade de ler sobre o que pensam esses caras que falam sobre o sucesso na vida. Eu já li Tony Robbins, eu já li vários caras que são chamados os papas, os gurus do sucesso, só para ver o que eles pensam. E eles falam coisas óbvias, que todo mundo já sabe praticamente. Se você trabalhar duro, você monta o seu sucesso. Ou você tem que pagar o preço pelo teu progresso. Isso é uma verdade. Porque nesse mundo aqui, se você não suar a camisa, você realmente não conquista nada, a não ser que você seja corrupto. A não ser que você tenha uma posição política. Né? Então, queridos, nesse mundo as coisas funcionam assim. Tudo é condicional. Se eu fizer isso, eu ganho aquilo. E quando a gente tenta se relacionar com Deus, com essa mentalidade de barganha, a primeira coisa que a gente faz é usar o sistema de moeda, de barganha, que está tão arraigado nas nossas mentes. E aí, Deus vai ter que nos ensinar que com Ele as coisas são diferentes. Que com Jesus não existe mais barganhas a fazer. Que todo esse sistema intrincado, arraigado dentro da nossa alma é uma coisa que serve para o nosso nível horizontal, para o nível terreno. Que quando se trata de Deus, a gente vai ter que depor tudo isso e falar: Senhor, eu preciso reaprender todo um sistema de compreensão contigo, porque tu estás me ensinando algo novo no Evangelho. Por quê? Porque Deus nos apresenta uma coisa chamada graça, ainda no meio da antiga aliança. O texto que você acabou de ler é um texto da antiga aliança. Está no livro de Isaías, que é um livro do Antigo Testamento. Mas no meio do livro, no meio da antiga aliança, durante um período de tempo que Deus tratou o seu povo assim, o período da lei era o período de bênçãos condicionais. Ou seja, se você me ouvir, se você me obedecer em todos os meus estatutos, então eu te abençoarei. Você será próspero e você vencerá todos os teus inimigos. Mas se você me desobedecer, você receberá o quê? Maldição, castigo. E os seus inimigos te derrotarão sempre. Esse era o sistema do Antigo Testamento. Durante um período de Moisés até Jesus, é assim que Deus tratou o povo de Israel. Condicionalmente. Fez, ganha. Não fez, apanha. Amém? Mas eu digo para vocês o seguinte: o plano definitivo de Deus não era este. No meio do período da lei, Deus enviou a sua palavra de graça, contrariando a mentalidade da própria lei. Olha que interessante. Porque essa palavra aqui, do capítulo 55 de Isaías, está contrariando todo o processo mental que Deus tinha estipulado na mente judaica. Deus às vezes parece contraditório na Bíblia. Por quê? Porque tudo tinha um preço no Antigo Testamento.
eu tinha que pagar pela minha salvação, eu tinha que me esforçar para ser santo, eu tinha que suar a camisa para ser fiel a Deus, para conquistar minha justiça pessoal. Daí chega esse texto no meio da profecia de Isaías e diz o seguinte: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E todos vós, o que não tendes dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E a gente pode aprender algumas coisas aqui antes que a gente saia deste lugar. Eu quero falar sobre 3 coisas que a gente pode aprender aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Primeiro, qual é a moeda de troca que os religiosos, que a religião tem em relação a Deus? É o mérito pela obediência. Todo mundo acha que a gente é aceito por Deus quando a gente começa a praticar algumas coisas que começa a juntar crédito em nosso favor. A gente ouve isso no meio evangélico até. Olha, Senhor, eu te prometo ser fiel esse ano, até conseguir minha casa nova. Eu prometo ser fiel ao Senhor, mas dentro do coração está escrito assim: até que eu encontre a namorada dos meus sonhos. Porque as pessoas não falam com a boca isso, mas o coração não deixa Deus não deixa de enxergar as nossas intenções barganhentas da nossa religiosidade. Na exterioridade a gente aparenta uma grande espiritualidade. Eu não estou falando isso para nos condenar, não. Eu estou falando isso para que a gente possa nos analisar com o espírito do Evangelho. Amém, igreja? Porque todo mundo pensa assim desde pequeno. Quando eu era pequeno, sabe o que eu ouvia dizer? Eu ouvia as pessoas dizer assim: menino, você precisa ser bonzinho, senão você não vai para o céu. Vocês nunca ouviram isso? Verdade. Ou então as pessoas diziam o seguinte: se você fizer isso de novo, Deus vai te castigar. Não é assim? Por que essas coisas são ditas para as crianças? Isso mostra o sistema de barganha com Deus que está na mente da maioria das pessoas. Porque se Deus fosse descer o chibata hoje em dia, na aliança da graça, se Deus fosse descer o chicote em gente que pratica o erro, haja chicote, amados. Haja paulada. As coisas que eu estou ouvindo por aí que estão acontecendo são coisas absurdas. Coisas que eu falei com a Alice hoje: puxa bem, no nosso tempo não era assim as coisas, e não faz muito tempo. O negócio está ficando cada vez mais podre na sociedade. Porque as pessoas, elas se valem desse templo da graça de uma maneira errada. O castigo vem a galope, mas não nesse momento. Eu quero que vocês entendam isso. Por quê? Porque se a gente entender que nós não devemos receber a graça de Deus em vão, a graça de Deus passa a ser o nosso maior aliado na nossa transformação e na nossa vitória na terra. Paulo diz que nós não devemos receber a graça de Deus em vão, porque isso se torna pior para nós. Era melhor não ter ouvido da grande graça de Deus. Amém? Aí vem o próprio Deus dizendo tudo ao contrário do que estava sendo dito, do pensamento barganhento da nossa matriz moral. Deus diz o seguinte: todos vocês que não têm conseguido ser bonzinhos e cujas vidas têm se tornado um inferno, venham às águas e bebam de graça. Aleluia. Amém. Sem dinheiro e sem preço. Ou seja, sem o mérito da obediência. Vocês ainda, o Léo falou algo aqui fantástico no início, que ele falou exatamente isso que eu ia pregar. Não sei se vocês ouviram isso, mas ele falou citando, né, que Deus morreu, Jesus morreu pelos pecadores e não pelos bonzinhos. Não foi isso que ele falou? Foi.
Isso está testificando o que eu estou falando. Porque Deus não veio morrer por ninguém que era justo. Jesus não veio morrer por gente boa. Jesus não olhou para a humanidade e falou assim: poxa, vocês estão sido ponta firme comigo, por isso eu vou morrer por vocês. É assim que funcionou? Não. Sem que tivéssemos um mínimo de mérito e na obediência, Jesus morreu por nós naquela cruz. E ele diz assim: venham agora e comprem sem dinheiro. Porque aqui, nessa relação vertical, não existe dinheiro, não existe moeda de troca. Aleluia. Venham e comprem. Eu vou ensinar para vocês por que a gente compra sem dinheiro. Não é porque a coisa não tem valor, é porque o preço era alto demais para que nós pudéssemos pagar. A salvação não é desvalorizada porque a gente compra sem dinheiro. Não, é porque alguém pagou o preço enorme que a gente não poderia pagar. Esse alguém foi? Jesus. Então, comprar sem dinheiro, isso contraria toda a lógica terrena e humana que a gente conhece desde que a gente nasce. Mas em relação a Deus, você precisa adquirir coisas com Deus sem dinheiro, sem moeda de troca. Amém, igreja? Segundo lugar, ninguém tem o direito, ou melhor, ninguém tem o dinheiro, ninguém tem essa moeda. Mesmo que a gente quisesse pagar, a gente não teria essa moeda para pagar Deus em nada. A gente não tem nada que a gente possa dar em troca. O que a gente pode dar em troca pelo amor de Deus? Somente a resposta do nosso próprio amor a Ele. Mas isso é graça. Isso é fé. Amém? Quando ele diz assim: vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprem e comam. Ele não quer dizer que uns têm uma moeda de troca com eles e outros não. Não, o que ele quer dizer é o seguinte: ninguém tem essa moeda, mas o convite é para quem é humilde, de reconhecer que não possui condições alguma. Então a questão é a seguinte: quando Deus diz assim, vinde, vós que não tendes dinheiro, a gente precisa primeiro reconhecer que a gente não tem esse dinheiro, porque tem gente que pensa que tem. O povo que pensa que tem condições de barganhar com Deus, de ter moeda de troca, são os religiosos. A religião é uma barganha. Mesmo a religião cristã. Amém? Amém. Olha, amado, deixa eu falar algo no meio dessa pregação. Não tem nada pior contra o evangelho do que religião, inclusive a religião cristã. A tradução que melhor nos faria entender isso seria o seguinte: ó vós que humildemente reconheceis que não tem condições de pagar nada a Deus, venham de graça e recebam o que Ele proveu para vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. E com isso, a gente aprende outra coisa. Tem gente que pensa que tem moeda de troca com Deus, mas está totalmente enganado. Terceiro lugar, agir com integridade traz muitos benefícios a nós, mas não pode ser moeda de troca com Deus. A integridade, ou seja, andar direito, traz benefícios a você, não a Deus. Andar direito me faz bem na terra, no plano vertical com os homens. Ai de mim se eu trair minha mulher, ela me mata. Então é melhor eu manter a minha unidade com ela. Amém, igreja? Amém. Ai de vós! Porque Deus é misericordioso de perdoar até o meu adultério. Mas será que a minha esposa tem essa capacidade longânima que ele tem? Eu quero mostrar para vocês o seguinte: a integridade é algo maravilhoso. E ela produz muitos benefícios nos relacionamentos dos homens. Mas mesmo a nossa integridade não é moeda de troca com Deus. Porque Deus não nos criou tortos. Quando você chega para Deus: Senhor, eu tenho andado direitinho.
Mas eu não te criei torto. Que benefício você está fazendo? Você está entendendo isso? Senhor, eu parei de fumar, mas eu não te criei fumando. Senhor, eu prometo que eu paro de beber. A sua mamadeira não tinha cachaça. Qual é o benefício que a gente tem de dar para Deus? De fazer coisas concretas. De coisas que a gente acha que são, que a gente possa se gabar. Espera um pouquinho. Deus não criou a gente assim. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem correto, mas ele se entortou em muitas coisas. Está escrito no livro de Eclesiastes. Por que eu estou falando de integridade? Porque a primeira coisa que as pessoas falam quando você ensina o Evangelho da Graça de Deus é o seguinte: todos nós temos que ser santos, porque é a nossa santidade que move a mão de Deus. Nada mais falso do que isso. O que move a mão de Deus em nosso favor não é a nossa santidade em relação a Deus, é o que Jesus fez por nós em primeiro lugar. A nossa santidade é uma resposta de amor àquilo que Deus já fez por nós, gente. Amém, aleluia. Deus está falando conosco nessa noite. Verdade. E eu vejo crentes se gabando da sua própria santidade e apontando o dedo contra outros. Veja como eu sou santo. Olha aquele irmão que está em pecado. Olha aquele irmão que vive com aquela namorada e não casou. Como se a pessoa pudesse chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, veja como eu sou graduado nessa questão da integridade. Gente, isso é abominação aos olhos do Senhor. Obrigado, Giovana. Amém, igreja querida? Amém. Vocês não lembram de uma parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano? Eu falei isso ontem. A parábola que Jesus contou do fariseu, o fariseu era um religioso, ele cumpria todos os requisitos da lei de Deus. E olha aí um grande perigo, amados irmãos, quando a gente cumpre a lei de maneira formal, de maneira mecânica, de maneira exterior, a gente se esquece que Deus não quer apenas a exterioridade do cumprimento da lei. Deus quer o interior do nosso coração voltado para Ele. E o fariseu chegou orando diante de Deus e se vangloriava dos seus atos e dizia: Senhor, graça te dou, porque eu não sou como os demais homens, nem mesmo como este publicano que aí está. Porque, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, orando a Deus. Eu dou todos os meus dízimos de todas as coisas. Das mínimas coisas eu dou os meus dízimos. E começou a fazer aquela lista para Deus. Aí Jesus disse: aí o publicano, que é pecador, que era político, que levava dinheiro da propina, que fazia o mal, que sabia que era maligno, batia a mão no peito e não queria nem levar os olhos aos céus, com vergonha de si mesmo, e dizia: Deus, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador miserável. Jesus disse: este homem saiu justificado diante de Deus. Não porque ele era justo em si mesmo, mas porque ele foi honesto com Deus, dizer o seguinte: Deus, eu não tenho moeda de troca contigo. Por que o fariseu não saiu justificado diante de Deus? Porque ele estava querendo usar a sua pretensa integridade como moeda de barganha com o favor divino. E esse é um perigo até para evangélico. Porque o evangélico muitas vezes começa na graça e continua na lei. Ele dá o primeiro passo na graça. Pela graça sou salvo, mediante a fé. Mas daqui para frente, Senhor, sou eu que pago o preço por esse negócio. Eu me garanto, eu faço, eu aconteço. E Jesus está falando: você não entendeu o caminho da graça. Porque do início ao fim, Deus está dizendo a nós, igreja de Jesus: vinde todos os dias das vossas vidas, comprai sem dinheiro e sem preço.
todos os dias das vossas vidas, até morrer. Não pense que porque você já tem 20 anos de evangelho, que você agora tem pontos acumulados, milhas acumuladas com Deus. Você sabe que a gente pode cair nesse grande engano? A gente às vezes pode cair nesse engano. Pô, Senhor, eu estou lutando contigo. Às vezes a gente cai nisso. O sistema de barganha começa a voltar na cabeça. A gente pode cair numa depressividade e falar: Senhor, o Senhor não tem visto a minha vida, eu tenho lutado no Evangelho, eu tenho lutado com os crentes de Las Vegas, ninguém dá valor ao Evangelho. A gente chega para Deus como se a gente estivesse fazendo uma obra de grande sacrifício. A gente pode cair nesse perigo. Porque o que Deus quer ver mesmo é essa compra do sem dinheiro e sem preço. Amém, querido? Amém. Quarto lugar, o fato da gente poder comprar sem dinheiro com Deus se deve a Jesus, que pagou o preço por todos nós. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Às vezes a gente se esquece que graça não é de graça. Existem muitos pregadores que falam assim: nós não podemos pregar a graça de Deus de maneira extravagante, porque graça não pode ser uma graça barata, tem que ter um preço. Isso é uma contradição de termos. Porque ou a graça é graça, ou ela não é graça. Amém? Antes da gente finalizar, eu queria que você pensasse o seguinte: só para você não sair daqui confuso com alguns conceitos do Evangelho. Justiça é diferente de santidade na Bíblia. Justiça é algo que Jesus tem que nos dar gratuitamente. Tem que dar. Porque você não consegue pagar pela tua justiça. Você não é justificável. Mas santidade é um subproduto da justiça que você já recebeu de Jesus. E agora você começa a exercitar pela graça a receber. O que é santidade? Santidade é comportamento. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Santidade é eu mudar os meus hábitos errados. É eu falar menos palavrão e cortá-los, né? E ir cortando tudo isso. É eu deixar de beber bebida alcoólica se ela estiver me fazendo mal e parar com isso de uma vez. É eu deixar de dar mau testemunho. Isso é santidade. Santidade. Mas é diferente de justiça, porque ela é um subproduto da justiça. Não é a nossa santidade que gera justiça com Deus. Não, é a minha justiça recebida gratuita que tem que gerar santidade. Aleluia. E às vezes a gente confunde isso. A gente pensa que Deus vai me levar para o céu porque eu consegui parar de fumar. Não, se eu não parar de fumar, eu vou para o céu mais rápido. Só isso que pode acontecer. Tem um monte de crente que não consegue parar de fumar e fica falando assim: pastor, o crente vai para o céu se ele fumar? Não, ele chega lá mais rápido. Em vez de morrer com tantos anos, ele morre com... O grande problema da gente entender, queridos, é a santidade, ela faz bem a nós. Ela traz liberdade a nós na terra. Ela não muda Deus em relação a nós. Esse conceito é difícil de a gente pegar, porque a igreja cristã ensina que é a santidade, é a nossa santidade que gera justiça divina em nós. Agora, a santidade é requerida por Deus. Eis o ponto que a igreja perde.
Santidade não é opcional. Ou seja, nós não somos justificados por Deus para vivermos uma vida sem santidade. Isso não existe na Bíblia. Amém? Amém. Quando a gente é justificado, nós somos chamados para sermos santos. Imediatamente. A nossa vida precisa manifestar santidade. Nós precisamos manifestar mudança de hábitos. Nós precisamos manifestar mudança de caráter. Porque senão a gente vai causar grandes problemas contra Jesus Cristo. Nós seremos uma pedra de tropeço contra o Evangelho. Nós seremos más testemunhas do Evangelho e seremos sujeitos à correção do Pai Celestial. Porque Deus corrige a quem ama e castiga a todo aquele que recebe por filho, está escrito. Amém. Está entendendo o conceito de andar com Deus? Mas a nossa santidade, agora vocês já sabem, ela não é moeda de troca com Deus. Deus não me ouve melhor só porque eu estou melhorando o meu caráter. O meu caráter melhorando me aprimora a mim mesmo em relação a Deus, mas não muda Deus em relação a mim, porque Deus já fez a obra para comigo. Está consumado. Está vendo como que o Evangelho é difícil de entender muitas vezes para a igreja? Deus castiga o filho a quem ele ama, sim ou não? Sim. Mas o castigo divino, aliás, o castigo de Deus para com o filho é um castigo de ira? Não. Não, é um castigo de amor. Olha só, por que é um castigo? Porque dói. Mas por que é em amor? Porque o cara é filho, ele não é mais um ímpio, ele é justificado pelo sangue do Cordeiro. Existe diferença entre aquele que é de Jesus de verdade e aquele que não é de Jesus. Então hoje eu quero fazer esse convite a todos nós nessa noite. Você já é crente, eu sei que todos aqui somos, mas eu vou fazer um convite para você. É um convite para que a gente deixe de lado toda a ideia de moeda de troca com Deus. Toda a bênção que você e eu recebermos de Deus é porque Jesus já proveu na cruz do Calvário. Amém. O nosso ajuste de comportamento, de alma e de oração é um ajuste para a gente fazer ser manifestado aquilo que a gente já possui em Cristo. Quando eu ando corretamente com Deus, eu trago à existência aquilo que já é para mim. Não sou eu que estou produzindo bênção com o meu comportamento. Eu estou apenas me adequando àquilo que Deus já fez em meu favor, e as bênçãos que já estão preparadas começam a fluir, porque já são minhas e suas. Sabe por que tem crente que não é abençoado? Não é porque ele não está pagando o preço, é porque ele não obedece em fé àquilo que já é dele. Estou sendo claro, igreja? Eu estou gravando isso vai para o YouTube. Eu espero que o pessoal que está assistindo pelo YouTube entenda o que eu estou falando. Porque tem alguns meios cristãos que dizem o seguinte: você tem que pagar pela sua bênção. Qual é a maneira evangélica de pagar por bênção? Fala para mim. Dinheiro. O que mais? Comportamento. Como? Favores. Não é? Então, a religião, queridos, não é moeda de troca. Não é moeda de troca. Por exemplo, campanha. Campanha nada mais é do que uma moeda de barganha com Deus. Eu ensino para a igreja o seguinte: olha, queridos, se você for fiel a Deus e vier aqui nessa igreja durante 7 semanas,
E se a gente orar forte sobre a tua cabeça, você vai torcer a mão de Deus, e Deus vai fazer porque a sua bênção. Isso é uma ofensa à cruz do Calvário. E é isso que está sendo ensinado por aí. Mas pastor, não é bom a gente fazer campanha. É bom para você, não para Deus. É bom que você se discipline e venha na igreja muitas vezes. Mas isso não vai mudar o que Jesus realizou naquela cruz do Calvário. Está entendendo? Não adianta fazer campanha. Não adianta a campanha dos 40 pastores. Reunir 50 homens de Deus aqui nesse lugar. E eu vou conseguir agitar a emocionalidade da igreja. Mas isso não muda a realidade de Deus. Isso é um engano, é um engodo isso. Mas pastor, muitos milagres acontecem. Acontece porque Deus é misericordiosíssimo na sua grandeza. Não porque está certo o ensino, mas porque Ele está vendo o coração muitas vezes daquela pessoa que está na miséria e está falando: Senhor, pelo amor de Deus, você tem que cumprir tudo isso aqui, tem misericórdia de mim. E Deus consegue passar por toda essa miséria por cima e achar aquela pessoinha que está sofrendo e falar: eu vou fazer porque eu te amo. Depois eu conserto o teu raciocínio. Vocês estão entendendo isso? Eu vejo isso todo dia. Deus é misericordioso. Naquele dia, diz Jesus, muitos dirão: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos. E Jesus dirá: nunca vos conheci. Vocês profetizaram em meu nome, e o meu nome fez milagre. Mas quem sois vós? Estou finalizando. Então, nem campanha, nem promessa faz milagre com Deus. Eu vejo crente fazendo promessa para Deus. O pastor tem que ensinar para a igreja dele: amados, não faça promessas para Deus. Porque se você fizer, você está agindo com base na barganha que Deus rompeu na cruz do Calvário. Jesus disse assim: não jureis por nada que há na terra. Não falou isso? Não façam mais isso. Seja o vosso falar o quê? Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, Jesus falou. Não faça promessa, não faça juras a Deus: Senhor, se tu curares o meu filho, eu prometo. Não, fala para ele assim: Deus, a cura já foi provida na cruz do Calvário. Em nome de Jesus eu comando essa doença que larga o meu filho. É diferente. Amém? Então nem mesmo a nossa retidão pessoal pode ser moeda com Deus, e nem mesmo o nosso amor. Vou falar uma coisa aqui só para finalizar, que pode deixar muitos de vocês de boca aberta. Nem o nosso amor é moeda de troca com Deus. Não é. Essa semana eu li uma pessoa escreveu assim no Facebook: há muitos caminhos que levam a Deus, eu escolho o caminho do amor. Analise essa sentença. Muitos caminhos levam a Deus, eu escolho o caminho do amor. Porque na cabeça das pessoas, se eu praticar alguns gestos de amor, eu estou abrindo meu caminho para o céu. Mas olha só o que Jesus diz. Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele completa dizendo o seguinte: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz assim: ninguém vem ao Pai senão pelo amor. Olha o grande perigo. Por que que Jesus não diz assim: você virá a Deus se você amar muito? Porque o nosso amor não é perfeito. Para que a gente pudesse ir a Deus pelo nosso amor, esse amor teria que ser perfeito do início até o final. Não podia ter falha alguma. Quem de nós consegue isso?
Qual é de nós na terra que poderá dizer para Deus o seguinte: Senhor, eu amei muito e por isso eu tenho direito a entrar no céu? Deus vai começar a mostrar a falibilidade de tudo aquilo que a gente chamava de amor. Fala assim, isso não funciona. É por isso que Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus, porque eu sou o amor que Ele se agrada. Ele, Jesus. Só Jesus amou de maneira perfeita e morreu por nós por amor. Só Jesus. Então, até o melhor do nosso amor não é barganha, não é moeda. Se você ama o teu próximo, isso é uma bênção, porque esse é um mandamento divino. Mas não é moeda de... Não é. O amor traz muitas bênçãos para as nossas vidas. Quem ama é abençoado, porque se cura. Quem ama manifesta mais de Deus. Quem ama se parece mais com Deus a cada dia. Mas tudo que a gente puder fazer em termos de amor, guarde isso, igreja, é progressivo na terra. Nós nunca chegaremos num patamar de amor aqui nesse planeta que seja idêntico ao do Filho de Deus. Portanto, se é progressivo aquilo que eu pratico, não pode ser tido como uma coisa absoluta na relação com Deus, como troca e como mérito. Eu preciso me despojar disso, radicalmente dizer: Senhor, eu quero amar, mas mesmo o meu amor é dependente da tua graça para que possa crescer todo dia. Amém? Isso é evangelho, amados irmãos. E é este o convite que eu faço para vocês. Eu estou terminando, queria orar com a igreja. Porque receber o favor do Senhor é uma das coisas mais preciosas que eu e você podemos fazer. É a gente dizer assim: Senhor, eu tenho procurado ser o melhor crente possível, eu tenho feito isso, eu tenho trabalhado, mas eu sinto no meu coração que está faltando algo. Você não sente isso às vezes? Ainda bem, só eu que sinto. Sabe o que é bom sabe por que é bom a gente ser honesto com o Senhor? Porque cada um de nós nessa sala temos dificuldades com o nosso temperamento, com a nossa personalidade, com os traumas que a gente viveu na infância. Então, quando a gente vem a Deus sem dinheiro e sem preço, fala: Deus, eu vim comprar, eu não trouxe nem a carteira, esqueci em casa. Deus gosta disso. Deus fala assim: amém, ainda bem que você veio sem nada para me oferecer, porque sou eu que vou te oferecer agora. Sou eu que vou te capacitar para mim. Olha que lindo. É eu que capacito você para mim. Vamos orar juntos, igreja?